Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do divino amigo e mestre de todas as horas, Jesus, envolva, inspire, conduza nossas reflexões, os nossos corações nessa noite. Eu fico muito feliz sempre de poder estar aqui, de poder voltar a encontrar os amigos. Agradeço sempre a oportunidade de poder compartilhar, de poder viver esses momentos de aprendizado, de compartilhamento. Gratidão tanto aos trabalhadores encarnados quanto aos desencarnados também, que trabalham, que se dedicam por consolar e amparar, por esclarecer e iluminar os nossos corações. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão de hoje com um poema de Khalil Gibran. Todos os anos eu esperava a primavera. Raquel, uma discípula de Jesus, disse: muitas vezes eu me pergunto se Jesus era um homem de carne e osso como nós, ou se era um pensamento sem corpo, na mente, ou uma ideia que visitou a visão da humanidade. Muitas vezes me parece que ele era apenas um sonho sonhado por inúmeros homens e mulheres ao mesmo tempo, em um sono mais profundo que o sono, e um amanhecer mais sereno do que qualquer amanhecer. E parece que ao relacionar os sonhos uns dos outros, começamos a considerá-lo uma realidade que de fato ocorreu. E dando-lhe um corpo de nossa fantasia e uma voz de nosso desejo, nós o tornamos uma substância de nossa própria substância. Mas, na verdade, ele não foi um sonho. Nós o conhecemos durante 3 anos e o contemplamos com nossos olhos abertos na maré alta do meio-dia. Tocamos suas mãos e o seguimos de um lugar a outro. Ouvimos seus discursos e testemunhamos seus atos. Acha que éramos um pensamento em busca de mais pensamento ou um sonho na região dos sonhos? Grandes eventos sempre parecem estranhos para a nossa vida diária, mesmo que sua natureza esteja enraizada na nossa. Mas, embora pareça repentina sua chegada e repentina sua passagem, seu verdadeiro alcance dura anos e gerações. Jesus de Nazaré foi ele mesmo o grande evento. Aquele homem cujo pai, mãe e irmãos nós conhecemos, foi ele mesmo um milagre formado na Judéia. Sim, todos os seus milagres, se empilhados a seus pés, não chegariam à altura de seus tornozelos. E todos os rios de todos os anos não levarão embora a nossa lembrança dele. Ele era uma montanha ardente durante a noite e um brilho suave além das colinas. Ele era uma tempestade no céu e um murmúrio na bruma do amanhecer. Ele era uma torrente que corria das alturas para as planícies para destruir tudo em seu caminho. E ele era como um riso das crianças. Todos os anos, eu esperava a primavera para visitar este vale.
Eu esperava pelos lírios e pelo cíclame, e todo ano minha alma se entristecia dentro de mim, pois eu sempre ansiava me alegrar com a primavera, mas não conseguia. Mas quando Jesus chegou às minhas estações, ele foi, de fato, uma primavera. E nele estava a promessa de todos os anos vindouros. Ele encheu meu coração de alegria e como as violetas eu floresci. Uma coisa tímida à luz de sua vinda. E agora, as estações mutáveis do mundo, as estações mutáveis dos mundos que ainda não são nossos, não apagarão seu encanto deste nosso mundo. Não. Jesus não era um fantasma, nem uma concepção dos poetas. Ele era homem como você e eu. Mas só para ver, tocar e ouvir. E todas as outras formas, em todas as outras formas, ele era diferente de nós. Ele era um homem de alegria, e foi no caminho da alegria que conheceu as tristezas de todos nós. E foi dos altos telhados de suas tristezas que ele contemplou a alegria de todos nós. Ele tinha visões que nós não tínhamos e ouvia vozes que nós não ouvíamos. E ele falava como se estivesse diante de multidões invisíveis. E muitas vezes falava através de nós, a raças ainda não nascidas. E Jesus estava frequentemente sozinho. Ele estava entre nós, mas não uno conosco. Ele estava na terra, mas era do céu. E somente em nossa solidão podemos visitar a terra de sua solidão. Ele nos amou com amor suave. Seu coração era um lagar. Você e eu poderíamos nos aproximar com uma xícara e beber nele. Uma coisa eu não entendia em Jesus. Ele se alegrava com seus ouvintes, contava pilhérias, brincava com as palavras e ria com a plenitude de seu coração, mesmo quando havia distâncias em seus olhos e tristeza em sua voz. Mas eu entendo agora. Muitas vezes penso na terra como uma mulher carregando o seu primeiro filho. Quando Jesus nasceu, ele foi a primeira criança. E quando morreu, foi o primeiro homem a morrer. Acaso não lhe pareceu que a terra estava calma naquela sexta-feira negra e os céus estavam em guerra com os céus? E você não sentiu quando o rosto dele desapareceu de nossa vista, como se fôssemos nada mais que lembranças na névoa? E ainda hoje, prosseguimos esperando a primavera. O florescer da mensagem do Evangelho, a mensagem pura e verdadeira do Evangelho em nossos corações. Não basta aderirmos ao projeto do Cristo somente com as palavras. Somente da boca para fora. Não basta que apenas digamos, sou cristão. É preciso que a mensagem do Evangelho floresça qual primavera em nossos corações. Muito mais do que em nossas palavras,
é através dos nossos gestos, dos nossos atos, da nossa vivência, de cada dia, de cada instante, que nós falamos de Jesus, que nós falamos aos outros do Evangelho. E através dessa vivência que nós nos alegramos com a chegada dessa nova estação em nossas almas. Estamos às portas da primavera. Estamos aguardando já esse período tão belo, tão inspirador, que faz parte das leis da natureza. E assim como para cada um de nós surgirá esse momento. Talvez hoje estejamos experimentando ainda o inverno, mas confiemos, a lei divina é de progresso e avançaremos. O benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, iniciou um trabalho de interpretação do Evangelho de Jesus, de aprofundamento e de trazer aos nossos corações as lições do Cristo tocadas pela luz do Espiritismo. Um trabalho que Allan Kardec havia iniciado já. Havia traçado o roteiro para que nós, no futuro, pudéssemos, ao nos debruçar sobre as páginas do Evangelho, sobre as passagens da vida do Cristo, fizéssemos a caminhada, o trajeto, o estudo com segurança, tocados pela luz da doutrina espírita. E ao iniciar esse trabalho, Emmanuel traça um texto, uma página de abertura a esse projeto, no livro que abre esse projeto, chamado Caminho, Verdade e Vida. E no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai nos chamar a atenção justamente para os séculos e séculos que temos atravessado por vezes, dizendo que somos cristãos, mas falhando, profundamente falhando na vivência dessas lições. Mas o que ele vai dizer? Assim como o poeta Khalil Gibran fala, a lição de Jesus, a sua lição pura e sublime, atravessa os séculos, as eras, as gerações das pessoas, das criaturas humanas, e resiste aos ataques que tem sofrido. Ataques que por vezes partem de fora, ataques que por vezes partem de dentro daqueles que se dizem portadores da mensagem de Jesus. Quando nós dizemos que somos cristãos e agimos deliberadamente, conscientemente, em sentido contrário a essas mesmas lições, estamos atacando a mensagem de Jesus. Então, se eu digo, sou cristão, e ajo, e apoio, e determino ações violentas de aniquilamento, ações de opressão, eu estou atentando contra a mensagem de Jesus, porque é incompatível. Talvez pela nossa ignorância, as nossas atitudes de hoje, amanhã reconheçamos como crimes ante as leis divinas. Mas não agimos conscientemente. Então a nossa responsabilidade diante desse gesto não é tão grande quanto se fôssemos conscientes. Quando nós ouvimos a mensagem, ama o teu próximo como a ti mesmo. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Amai os vossos inimigos. Perdoai 70 vezes 7. Torna-se, e quando eu decido que farei da minha vida uma luta incessante, um trabalho constante de trazer para a minha vivência, para a minha prática,
esses postulados, torna-se incompatível certos gestos, certas atitudes, certas palavras na minha vida cotidiana. É preciso refletirmos sobre isso. Como temos vivido? Se já tomamos a decisão de ser cristãos. O contexto em que Jesus fala essa frase aos seus apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava prestes a ser preso e condenado à morte, para ser assassinado, por ter opiniões que divergiam das potências transitórias da terra, pelos religiosos e pela força do Império Romano. Jesus seria condenado à morte porque pensava diferente. Seria condenado à morte porque propunha o amor ao próximo, porque propunha uma sociedade mais igual, mais humana, mais fraterna, mais amorosa, em que os ricos e os pobres conviveriam em harmonia, compreenderiam as responsabilidades de conviver em sociedade, e por pensar diferente, Jesus foi condenado à morte. Diz Emmanuel, nesse momento, aliás, antes de entrar na mensagem, esse contexto então que Jesus profere essa palavra, ele estava prestes a ser condenado à morte, a ser preso, e ele avisa aos seus discípulos: está chegando o momento em que eu serei martirizado. A última ceia. Ele começa a contar aos seus 12 apóstolos o que estava para acontecer e deixa uma série de lições. E os apóstolos ficam assustados, ficam entristecidos. Por quê? Porque eles esperavam Jesus como sendo aquele que os conduziria à hegemonia política, à hegemonia da força, à hegemonia sobre os outros povos. O povo de Israel seria soberano sobre os outros. Eles ainda não tinham entendido qual era a proposta de Cristo. Achava-se que o seu povo era o escolhido e por isso deveria estar acima dos outros povos. Isso se chama orgulho, egoísmo. Foi a maior catástrofe para o povo de Israel. Para nós que transitamos por lá, os processos reencarnatórios. Foi o grande entrave ao progresso daqueles seres, de nós que lá estávamos, talvez. Por isso o Espiritismo ensina, o maior entrave ao progresso é o orgulho e o egoísmo. E no livro dos Espíritos, nós não encontramos isso como sendo um entrave ao progresso individual. É também, mas é um entrave ao progresso em geral, porque é um entrave ao nosso e ao progresso social das coletividades humanas. Então, entristecidos, os apóstolos ouvem Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre isso, sobre essa fala, diz Emmanuel, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. A época em que ele escreve, há quase 20 séculos. E ainda hoje, há quase 20 séculos, porque Jesus começou a sua missão no ano 30. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, cruzadas, inquisição, batalhas religiosas, em nome do Cristo, em nome de Deus, em que as pessoas se matavam em nome de Deus, em nome de Jesus, distorcendo completamente a lição de Cristo. Esses séculos de equívocos, calamidades sociais, não modificaram, diz Emmanuel, um tio das palavras do Cristo, que se atualizam cada vez mais
com a evolução multiforme da Terra. Porque a mensagem de Jesus é luz imperecível. Ela não se destrói como os impérios do tempo. Como os grandes impérios passaram e deixaram ruínas, a mensagem do Cristo é luz imperecível nos corações. O que nós fazemos dela? O que temos feito dessa mensagem? Entretanto, diz o Emmanuel, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. E nos perdemos nos caminhos. Que caminhos temos escolhido? O Senhor, contudo, diz ele, nunca nos deixou desamparados. Jamais. Jamais estaremos desamparados. Talvez, vez ou outra, a nossa esperança parece murchando. A nossa esperança parece abatida ante os desafios e as dificuldades sociais e individuais. Todos nós atravessamos períodos tão dolorosos, difíceis, momentos desafiadores na vida. Nós não estamos desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas, os nossos equívocos. Sempre recebendo novas oportunidades de reparação, de regeneração de nós mesmos. Nós estamos sedentos por novas oportunidades quando erramos. E quando é o companheiro, a companheira que erra? Qual a nossa atitude para com eles? Pensar na regeneração dos corações? Ou aniquilar aquele coração? Todavia, é do próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Um processo de educação dos sentimentos. Educação, construir novos hábitos que não se fazem do dia para a noite, mas com disciplina, com perseverança, com a nossa vontade mobilizada no sentido dessa educação interior. Prece, leituras edificantes, autoanálise, trabalho de autoconhecimento, olhar para as nossas dificuldades, para as nossas tendências inferiores, dispostos a transformá-las, educá-las. Aquela potencialidade que hoje nós apontamos e vemos como algo que pode fazer mal, tanto para nós quanto para os outros, podemos transformar aquela potencialidade. Há pouco tempo, relia a obra Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e há lá um caso de um rapaz que estava reencarnado, e o André Luiz relata o caso. Eles estavam, André Luiz, o espírito, estava com um benfeitor espiritual, amparando aquele companheiro, auxiliando por dificuldades reencarnatórias que ele estava experimentando naquela experiência, naquela vida. E o benfeitor diz para ele assim: André, nosso companheiro, em reencarnação passada, em reencarnações passadas, fez mau uso do metal. Ele utilizou da espada para assassinar, manejava bem as facas, e com elas ele assaltava, ele matava, batalhava em guerras. Depois passou a usar da pólvora e mesmo as balas, e hoje trabalha incessantemente na atual reencarnação
por já ter compreendido a necessidade de transformação dos seus passos, nessa reencarnação voltou para modificar a si mesmo e é trabalhador de uma companhia ferroviária. Seguia trabalhando com o metal, mas agora para construir caminhos. Trabalhando uma potencialidade que era empregada no mal, agora para outras finalidades. A mesma potencialidade, redirecionada, educada para o bem. E assim é com muitos de nós. Quantas potencialidades que hoje temos, e talvez tenhamos utilizado mal no ontem, e hoje temos oportunidade de bem utilizar. Mãos que podemos utilizar no passe, no amparo, no agasalho, na costura, no fazer um alimento, numa escrita, e que talvez utilizássemos para oprimir, para prender, para aprisionar no ontem. Diz Emmanuel que Jesus é um amigo generoso, mas tantas vezes esquecemos os conselhos que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Por que deixar para amanhã? Por que deixar para depois? E aí ele diz assim: num colar de pérolas, cada pérola tem o seu valor específico. E no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho, cada conceito do Cristo, cada lição, cada passagem, se adapta aos imperativos do instante que estamos vivendo. Adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, a lição do perdão, ela vai se adaptar àquele momento em que nós estamos vivendo. Assim como outras tantas que estão no Evangelho. Então, o que o Emmanuel diz? O Evangelho não se reduz a um livro para que nós possamos olhar, ajoelhar e só idolatrar. Assim como a figura do Cristo, como dizia a seguidora de Jesus no poema de Khalil Gibran, não foi um sonho. Jesus não é um sonho. É algo que nós precisamos concretizar em nossa vida. Em nossa vivência. Não é algo distante. É claro que ele é o modelo e guia. Mas é o caminho a ser seguido. É o alvo a ser alcançado. A ser imitado, copiado para a nossa vida. Com as nossas particularidades, especificidades, mas na generalidade dos seus gestos. E ele vai dizer: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Caem os muros. Não há diferença, não há linhas divisórias entre esse momento que estamos vivendo e lá fora. E o local de trabalho. E a convivência na sociedade. Não há divisão. Não há fronteiras para o Cristo. Essa mensagem é para ser vivida em todas as circunstâncias. Em todas as minhas atitudes é preciso vivenciar a lição do Evangelho. Toda a terra, diz Emmanuel, é o seu altar de oração. Todo o planeta é o altar de oração. E seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e ignorá-lo e desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então não podemos chegar ao centro espírita, refletir sobre os processos reencarnatórios, sobre a mensagem sublime do Evangelho,
sobre a lição do perdão, a necessidade de convivermos em harmonia, de nos tolerarmos, de compreender as diferenças. E na nossa vida social, agir como se nada disso fizesse parte do nosso conhecimento. Como se nós não tivéssemos a consciência plena dessas mensagens, dessas lições. Todos os lugares, portanto, diz Emmanuel, podem ser consagrados ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se às discussões teológicas, aos debates da teologia, discutindo, mas transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espera o Cristo venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia. Converter o Evangelho nisso, livro escolar de cada dia, em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. É isso que o Cristo espera de nós. É isso. Que na minha vida, no meu trabalho, na sociedade, no centro espírita, no trânsito, em qualquer lugar, nós convertamos o Evangelho dele em mensagem viva, como faziam os primeiros cristãos. Como fazem tantos hoje. Muitos hoje fazem isso. Compreendamos, vai dizer, compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o trabalho do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Eis o roteiro. E aí, depois desse prefácio, começa o trabalho de interpretação do Evangelho de Emmanuel. E ali nós encontramos repositório para cada situação da vida. Às vezes um versículo que tem diferentes olhares, que se adapta a diferentes circunstâncias. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é um sonho. Esse caminho não é um caminho utópico e sonhador. É concreto. Cabe a cada um de nós concretizá-lo em nossas vidas. É claro que é um processo longo. É claro que é uma caminhada de evolução espiritual. Nenhum de nós esperará tornar-se anjo, ser iluminado do dia para a noite. Mas, sem dúvida, a gente pode esforçar-nos um tanto mais, um passo a mais, um passo a mais. E passo a passo estaremos caminhando, estaremos avançando. Então, sigamos com Jesus. Sigamos dispostos a disciplinar o nosso íntimo, a trabalhar os nossos sentimentos, educar as nossas atitudes, os nossos pensamentos no caminho do bem. Eu agradeço muito a atenção de todos e vamos fazer a prece, né? Posso fazer? Tá bom, vou fazer então. Vamos agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, à equipe espiritual, a Jesus, nosso amigo e mestre, e a Deus,
a luz do universo. Que cada um dos nossos corações seja envolvido em vibrações de paz, de esperança. Que saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Que levemos aos nossos lares os fluidos, as vibrações salutares que nos envolvem nesse momento, que são derramados sobre todos nós. E que ao chegar nos lares, possamos compartilhar dessa luz, dessa esperança, dessa alegria. E que em nossas dores, o Evangelho, a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, seja o bálsamo, seja o esclarecimento, a orientação para as nossas vidas. Assim, agradecemos mais uma vez a direção espiritual dessa casa, a Jesus, nosso Mestre. Em nome de Deus, encerramos a nossa reflexão dessa noite. Que assim seja.